Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. A diretoria do Corinthians tenta a última cartada para salvar o ano do Timão. E pela primeira vez, aliás, pela segunda vez, o Corinthians aparece entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro em 23 rodadas. Eu conto tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde deste sábado, 23 de setembro, e a gente começa falando ainda sobre o jogo de ontem, vitória de 1-0 contra o líder Botafogo, e uma vitória extremamente importante. Por quê? Porque afastou o Corinthians da zona do rebaixamento. Agora o Corinthians está a 6 pontos do Santos, né, que ainda é o 17º colocado. Claro que é uma tranquilidade, ainda não está livre, ainda não está 100% garantido na Série A em 2024, mas respira já talvez sem a ajuda dos aparelhos, digamos assim. É aquele paciente que já está respirando sozinho. Claro que ainda tem muita coisa para fazer aí na sequência do Brasileirão e claro que precisa ainda de vitórias para não correr nenhum tipo de risco. Mas esta é a segunda vez que o Corinthians, em todo o campeonato, consegue ficar entre os 10 primeiros colocados. É muito pouco, hein, gente? Na primeira rodada, venceu o Cruzeiro e ficou entre os 6 primeiros colocados ali pelo saldo de gols. E ontem, venceu o Botafogo e chegou ao 10º lugar. No restante, o Corinthians sempre abaixo do 10º lugar, né? Sempre ali. 13º, 12º, 14º, 15º, e ficou entre os 4 últimos colocados em 3 rodadas. Ficou entre os 4 últimos colocados em 3 rodadas do Brasileirão. Sempre ali flertando com a zona do rebaixamento. Mas agora, com a vitória com o Botafogo, claro, permanece na 10ª colocação até hoje à noite. Pode ser que sim, que continue, pode ser que não, que caia ainda um pouquinho e volte para a parte de baixo da tabela, porque tem Atlético Mineiro e Cuiabá, esse jogo em Belo Horizonte, e claro que uma vitória do Atlético Mineiro seria fundamental para o Corinthians em termos de competição, já que um empate coloca o Cuiabá à frente do Corinthians. Só para você ter uma ideia, atualizando a tabela aqui. O Atlético Mineiro, que está à frente do Corinthians, tem 34 pontos. Tem 30 pontos. 34. O Corinthians tem 30 nesse momento. Então, 4 pontos separam o Corinthians da 9ª colocação. Se o Atlético vencer o Cuiabá hoje, ele abre 7 pontos de diferença. O Corinthians permanecerá vencendo os seus jogos na 10ª colocação por pelo menos 3 rodadas. Então, olha como é importante. Caso o Cuiabá empate, o Cuiabá assume a 10ª colocação e o Corinthians cairá para a 11ª em função do número de vitórias. O Cuiabá tem mais vitórias que o Corinthians neste momento no Campeonato Brasileiro. Então, é importante se manter ali entre os 10 primeiros e depois da Copa Sul-Americana tentar alguma coisa além disso. Por falar em Copa Sul-Americana, vou falar para vocês aqui por que a diretoria do Corinthians está apostando todas as fichas agora para salvar o ano. Eu te conto depois da vinheta, fica aí. Bom, só tem Sul-Americana em termos de título. Convenhamos que o brasileiro não dá para pensar, né? Matematicamente dá, matematicamente, mas o lado racional nos leva a acreditar que não tem a menor condição, a menor possibilidade, talvez nem de chegar num G4, né, pelo futebol que apresenta e da forma que oscila. A diretoria está dando todo o respaldo e todo apoio e confiança ao técnico Vanderlei Luxemburgo para essas partidas contra o Fortaleza. Ontem, a vitória contra o Botafogo foi de extrema importância para o Vanderlei. A pressão era muito grande e, claro, que a vitória sempre dá uma tranquilizada, a vitória sempre deixa as coisas um pouco mais calmas. E tanto Duílio como Alessandro estão dando total apoio. Por quê?
Se o Corinthians conquistar a Copa Sul-Americana, o que seria inédito para o clube, o Duílio, que deixa o comando do clube agora em dezembro, terminaria o seu mandato com um título apenas, mas um título de Copa Sul-Americana. Convenhamos, um título que é importante, mas é a Série B da Libertadores. O ideal seria um título de Libertadores, mas como não deu, fomos eliminados na primeira fase ainda, fase de grupos, sobrou a Sul-Americana e devagarzinho, chegamos à semifinal. Estamos na final? Não, teremos 2 jogos dificílimos pela frente, porque o Fortaleza, como a gente sempre fala aqui, é um time bem armado, bem comandado, bem dirigido e, obviamente, que não é um adversário fácil de ser batido. Muita gente pode falar, mas esse time do Fortaleza é muito ruim, ganhou porque o Bidu falhou. Eu não sei se é bem por aí. Eu acho que não. Eu acho que será tanto o jogo da ida, terça-feira, 9h30 da noite, Neoquímica Arena, casa lotada, quanto o jogo de volta, dia 4 de outubro, lá em Fortaleza, casa cheia, Castelão, já venderam todos os ingressos, então assim, teremos 2 jogos extremamente difíceis e primeiro precisa passar pelo Fortaleza para depois, posteriormente, pensar no Defensa e Justiça ou na LDU, que jogam na quarta. Então, a importância, o apoio da diretoria ao Luxemburgo nesse momento salva o Duílio também em termos de título. Caso o Corinthians não passe pelo Fortaleza ou perca o título, tanto para a LDU ou para o Defensa e Justiça, o Duílio passará o seu mandato sem ter conquistado absolutamente nada, a não ser no futebol feminino, enfim. Mas no futebol profissional, passará em branco, o que há muitos anos não se via. Não pagou as dívidas conforme havia prometido, que entregaria o clube zerado de dívidas, ou muito próximo de zerar as dívidas, mas isso não acontecerá também. Então, será uma passagem do Duílio muito frustrante para o torcedor e ele realmente será lembrado como um presidente que não conquistou nada no clube e não deixará a menor saudade. Então, o apoio que estão dando ao Luxemburgo, e por isso que eu falei, não acredito em demissão do Luxemburgo, nem perdendo do Botafogo, não, se for eliminado, se perder uma final da Copa Sul-Americana, não sei se isso mudará. Até acredito que não. O Vanderlei está sendo bancado, está sendo mantido pelo Duílio Monteiro Alves e pelo Alessandro. Eles querem a permanência dele, apostam nisso para salvar o ano dos dois e salvar o ano do clube. Deixe seu comentário aí, a gente volta às 9 da noite com a live, vamos atualizar aí o dia, como foi o treinamento, e já projetando o jogo contra o Fortaleza na próxima terça-feira, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, obrigado pela companhia, a gente se vê mais tarde. Grande abraço, tchau!